tarde, onde teremos um parceiro, um querido amigo e um parceiro e um intelectual brilhante, que é o professor Dr. Nildo Avelino, que é colega nosso há muitos anos, tem uma colaboração muito intensa aqui com o nosso programa de pós-graduação, com a nossa linha de pesquisa e o nosso eixo de pesquisa, que se chama Filosofias da Diferença, Tecnocultura e Educação. Tá? Eu queria rapidamente apresentar aqui para vocês o nosso convidado, após o que nós daremos início à fala dele, à apresentação dele. Bom, o professor Nildo é graduado em Sociologia e Política, tem mestrado e doutorado em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política, né? Cursou estágio de pós-doutorado em Teoria Política, realizou estágio pós-doutoral com bolsa da CAPES, na Columbia University, em New York, onde atuou como professor visitante no período de junho de 2015 a julho de 2016. Foi bolsista do programa de doutorado no país, com estágio no exterior, na Universidade degli Studi di Padova, na Itália, no período de 11 de 2004 a 10 de 2005, e do Colégio Doutoral Franco-Brasileiro, na Universidade Jean Monnet, na França, no período de dezembro de 2006 a novembro de 2007. É professor do Departamento de Ciências Sociais, do Centro de Ciências Humanas, LA, depois, não sei... Letras e Artes. Letras e Artes, da Universidade Federal da Paraíba, Campus 1 de João Pessoa, instituição em que coordena o grupo de estudos e pesquisas anarquistas, pesquisador do Centre Max Weber, né, na Universidade Jean Monnet e na Universidade Lumière, Lyon 2. Tem experiência nas áreas de ciência política, sociologia, história e educação, com ênfase em teoria política, sociologia política, história política e políticas da educação, atuando principalmente nos temas estudos anarquistas, estudos Foucaultianos, socialismo, liberalismo e totalitarismo. Então, Nildo, sem mais delongas, por favor, fique à vontade para iniciar sua apresentação. Silvio, eu que agradeço as palavras. As palavras são extremamente generosas, um pouco excessivas, eu acho, tá certo? Enfim, a honra e o prazer é meu de estar aqui. Então, é uma grande alegria, né, poder conversar com vocês, embora eu preferisse nossos saudosos encontros presenciais, né? Eu tive a oportunidade de estar várias vezes em Fortaleza, a convite do Silvio, para participar de N coisas, né? Foram encontros deliciosos e bastante proveitosos, produtivos, né? Mas eu mesmo, dessa maneira remota, eu acredito que será possível a gente ter uma conversa estimulante. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todas que estão nos acompanhando, né? Enfim, agradeço muito pelo carinho de vocês. Estou muito feliz, né, de poder revê-los depois tanto tempo isolado, né, nesse contexto de isolamento que nós estamos vivendo. Então, vejam, na conversa que eu gostaria de propor a vocês, dessa conversa de hoje, eu vou tentar mostrar de que maneira a anarqueologia ela pode ser pensada contra o neoliberalismo. A anarqueologia foi um dos muitos neologismos, né, de Foucault. É um neologismo que se tornou conhecido pela publicação do curso de 1980, né, do Governo dos Vivos. Na verdade, é um jogo de palavras entre anarquia, arqueologia e genealogia. E o propósito de Foucault, quando ele elabora esse jogo de palavras, o propósito de Foucault foi o de aproximar a sua demarche filosófica, né, a sua trajetória intelectual, com a crítica, aproximar essa trajetória da crítica anarquista ao poder. Então, os leitores de Foucault sabem que essa não foi a primeira vez que ele se referiu ao anarquismo, que ele se aproximou do anarquismo. Foucault já havia feito isso em outras ocasiões, né? Porém, ele sempre fez isso se esquivando, sempre
procurou evitar ser rotulado, para não ser localizado, para não ser identificado com certa vertente do anarquismo. Contudo, vejam, quando ele elabora essa noção de anarqueologia, Foucault parece finalmente admitir certa proximidade entre o anarquismo e o seu projeto investigativo. Agora, o que é significativo, me parece, é que ele vai fazer isso em um curso destinado a pensar o governo dos indivíduos pela verdade sob a forma da subjetividade, ou seja, o governo exercido por meio das verdades que o indivíduo estabelece sobre si mesmo. Então, a questão que eu gostaria de colocar para nós começarmos a discutir é a seguinte: afinal, por que Foucault teria realizado essa aproximação deliberada com o anarquismo a partir desse neologismo que é considerado, vejam, a mais importante inovação metodológica que foi introduzida por Foucault nos anos 80, que é justamente a anarqueologia? Essa questão não é fácil de ser respondida, porque os estudos Foucaultianos, eles pouco ou nada disseram sobre a anarqueologia. Os comentadores de Foucault, eles frequentemente se limitaram a associar a anarqueologia ao anarquismo epistemológico de Faraban. Isso com o intuito de dissociar a anarqueologia do anarquismo político de Bakunin, por exemplo. Mas o meu propósito aqui, vejam, não é responder essa questão. O que eu gostaria de propor para vocês é simplesmente tentar perceber como seria possível pensar a anarqueologia e também o efeito que ela produz sobre o sujeito, pensar a anarqueologia como uma forma de resistência ao neoliberalismo. Então, para nós começarmos, digamos, é muito significativo que o termo anarqueologia ele apareça logo depois de Foucault ter analisado, nos cursos de 1978 e de 1979, a constituição da economia política como um regime de verdade. Então, segundo Foucault, nesses dois cursos, ele vai dizer que o liberalismo, com o liberalismo e também com o aparecimento da economia política, se inaugura uma época na qual o mercado ele deixa de ser um lugar de justiça distributiva, como ele foi durante toda a Idade Média, para se tornar um lugar de revelação das verdades que vão determinar as práticas governamentais. Ou, em outras palavras, veja, a economia ela torna o mercado um lugar de veridição, no sentido em que o mercado ele deverá dizer a verdade para a prática governamental, ou seja, o mercado ele vai ditar, ele vai prescrever, ele vai comandar as políticas governamentais. Então, depois dessa análise, Foucault ele vai pensar no ano seguinte, ele vai procurar mostrar, no ano de 1980, de que maneira as verdades do poder, quando elas assumem a forma da subjetividade dos indivíduos, são essas verdades que vão tornar o poder poderoso. Então, Foucault vai tentar mostrar no ano seguinte, em 1980, que é na verdade do poder que se encontra a força do poder. Então, o curso de 80, ele nos mostra que pensar contra o poder, sem recusar as verdades do poder, é ainda pensar com o poder. Foi por essa razão que nesse curso de 80, do Governo dos Vivos, Foucault ele definiu a anarqueologia como uma atitude teórico-prática de não aceitação das verdades do poder. Então, vejam, esses dois tipos, esses dois termos, neoliberalismo, esses cursos de 78, 79 e 80, eles vão indicar para nós que existe dois tipos de injunção que são opostos. Os tipos de injunção subjetiva relacionada com a anarqueologia, aquele que se encontra no neoliberalismo, são completamente opostos entre si. Então, vejam, enquanto o neoliberalismo ele vai tentar, então, circunscrever o mercado como um espaço de veridição, ou seja, um mercado como um espaço de poder, a anarqueologia, ao contrário, ela vai buscar questionar essas verdades do poder.
Quer dizer, existe, então, um tipo de injunção subjetiva que é oposta entre a anarqueologia e o neoliberalismo. Então, para tornar mais claro isso que eu estou tentando mostrar, vamos fazer uma breve, aí eu vou propor para vocês uma breve comparação da anarqueologia com a conferência que foi proferida por Foucault em 78, na Sociedade Francesa de Filosofia, a conferência intitulada O que é a Crítica. Então, vejam, me parece que é perfeitamente possível, né, justapor a atitude anarqueológica com a atitude crítica. A exemplo da anarqueologia, Foucault ele definiu a crítica como uma prática que não é epistemológica, ou seja, a crítica ela não é feita dos famosos prolegômenos, né, que definem a crítica kantiana. Ao contrário, Foucault vai chamar a crítica de decisão, quer dizer, de uma decisão ética de não ser governado de tal modo. Agora, o interessante aí, nessa definição da crítica como decisão ética de não ser governado desse ou daquele modo, o interessante nessa definição é que ela faz com que a crítica, ela faz com que crítica e governo sejam indissociáveis. Ou seja, a crítica ela teria para o governo a mesma função que a resistência tem para o poder. Quer dizer, a crítica ela é o interlocutor irredutível do governo. Então, se nós retomarmos aí a famosa expressão de Foucault, né, segundo a qual não há poder sem resistência, logo nós também poderíamos dizer que não pode haver governo sem crítica. Então, Foucault ele vai dizer que ao longo da história, a crítica ela se colocou face ao governo como parceiro e adversário ao mesmo tempo. A crítica buscou recusar o governo, limitar o governo, escapar ou simplesmente transformar o governo. Então, nesse sentido, Foucault vai dizer que se o governo é uma prática social que busca sujeitar os indivíduos por meio de poderes que vão controlar os indivíduos na sua própria subjetividade, então a crítica ela vai ser ao contrário, tá certo? Quer dizer, a atitude que vai questionar a verdade com seus efeitos de poder e questionar o poder com seus discursos de verdade. E para quem conhece essa bela conferência de Foucault, é nesse momento que Foucault vai inverter a famosa expressão de Etienne La Boétie e vai afirmar que a crítica é a arte da inservidão voluntária e a arte da indocilidade refletida. Vejam, esse movimento da crítica descrito nessa conferência de 78, ele é muito próximo da anarqueologia que Foucault elabora em 1980. Na anarqueologia, a posição do sujeito também foi revertida, né, de um ato voluntário para um ato involuntário, ou seja, um ato de aceitação do poder para um ato de não aceitação do poder. Então, como eu acabei de citar para vocês, nessa definição da crítica de 78, a posição do sujeito ela também foi revertida, né, da servidão para a inservidão, quer dizer, da docilidade para a indocilidade. Então, existe uma certa semelhança entre essas duas atitudes, né, a crítica e a anarqueologia. Porque, afinal de contas, são duas atitudes que estão colocando o sujeito diante da mesma posição ética, ou seja, de uma posição que não é epistemológica, que não é teórica, contra o poder. Agora, existe também algo que as diferencia. E esse algo é o fato da crítica estar relacionada com o tema poder-saber, e já o tema da anarqueologia, ele se encontra, ele está relacionado ao nexo governo-subjetividade. Essa diferença é importante, vejam, porque ela indica a existência, aí, nesse intervalo que vai de 78 a 80, ela indica um deslocamento da análise de Foucault, que leva do tema poder-saber para o tema governo-subjetividade. Mas, além disso, e esse é o ponto fundamental, a meu ver, há também nesse intervalo entre a definição da crítica e a elaboração da anarqueologia, há também justamente a análise do neoliberalismo. Ou seja, entre a definição da crítica como inservidão voluntária, como indocilidade refletida em 1978, e a definição da anarqueologia como atitude de não aceitação do poder, quer dizer,
em 80. Então, entre essas duas definições, nós vamos encontrar em 79 a definição do sujeito neoliberal como um sujeito eminentemente governável, ou seja, um sujeito cujo comportamento se encontra na exata contramão do tipo de prática que foi descrita tanto na crítica quanto na anarqueologia. Então, vejam, é como se Foucault, após ter se deparado aí com um tipo de subjetividade neoliberal, ele tivesse se esforçado em formular uma posição ética oposta e contrária a essa subjetividade neoliberal. Então, a partir disso, veja, a minha proposição seria a seguinte. Minha proposição é que, para fazer frente ao tipo de poder neoliberal, um poder, vejam, cuja especificidade está em governar os indivíduos pela verdade sob a forma da subjetividade, então, para fazer frente a esse tipo de poder, Foucault pensou a anarqueologia como uma atitude ética de não aceitação do poder. Então, é nesse sentido que, a meu ver, seria possível apresentar a anarqueologia como uma forma específica de resistência ao neoliberalismo. Então, vejamos como. Bom, vocês sabem, enfim, é sabido que Foucault ele está entre os grandes pensadores do século XX, né, que foram pioneiros em tentar conceituar, em tentar compreender o neoliberalismo que estava se tornando, que estava se apoderando na época do status quo. Cerca de uma década antes da análise de Foucault, Raymond Aron, que foi um pensador liberal, foi também uma proeminente figura, né, da intelectualidade francesa, e também foi professor no Collège de France, assim como Foucault. Cerca de uma década antes, Aron ele já criticava, e talvez pela primeira vez, né, a concepção de liberdade excessivamente individualista de Hayek. E também Aron ele criticava o fatalismo, né, contido na ideia de que há um caminho para a servidão sob toda forma de intervencionismo, seja ele socialista, eufarista ou fascista. Então, para Aron, essa ideia de Hayek era uma espécie de marxismo invertido. Quer dizer, havia nela aí uma espécie de fatalismo também. Um outro intelectual proeminente na época em que Foucault está analisando o neoliberalismo foi Pierre Rosanvallon, que, diferente de Aron, ele fazia parte da Deuxième Gauche, a Deuxième Gauche francesa, que foi um movimento de intelectuais, jornalistas, sindicalistas, que eram contrários à Première Gauche, que era ligada ao Partido Comunista. Então, Rosanvallon, ele publica, né, um livro, o seu livro intitulado Capitalismo Utópico, que depois ele vai ser reeditado com o título Liberalismo Econômico. Rosanvallon publica esse seu livro em 79, ou seja, no mesmo ano em que Foucault leciona o seu curso no Collège de France, Nascimento da Biopolítica, onde ele vai abordar o neoliberalismo. E Foucault menciona, né, o livro de Rosanvallon, embora ele mencione de forma elogiosa, as diferenças de perspectiva entre os dois são muito claras, né? Para Rosanvallon, o liberalismo econômico ele produz uma despolitização da sociedade. Ele faz isso quando subtrai do liberalismo político, né, com a ideia de contrato social. O liberalismo econômico subtrai do liberalismo político a tarefa de regular a sociedade, né, e transfere essa regulação para a economia de mercado. Então, Rosanvallon ele vai perceber nessa transferência uma recusa da política, uma recusa global da política. Quer dizer, não é mais a política, não é mais o direito que governa a sociedade, mas será o mercado que vai servir de modelo, que vai governar, né, a sociedade. E daí a expressão sociedade de mercado, né, que na perspectiva de Rosanvallon é uma sociedade esvaziada de política. E com isso o liberalismo econômico ele se torna uma espécie de projeto utópico para a superação do liberalismo político, daí o título da primeira edição do livro de Rosanvallon. Bom, vejam, Foucault ele foi bastante próximo de Rosanvallon. E também ele foi bastante próximo da Deuxième Gauche, né? Agora, os resultados da análise do Foucault são bastante diferentes, para não dizer opostos, porque para Foucault,
ao contrário de despolitizar a sociedade, né, o liberalismo e o neoliberalismo, eles constituem por si só uma outra forma de politização. Para Foucault, o neoliberalismo não é uma teoria econômica, mas uma maneira de governar os indivíduos. Quer dizer, uma arte, né, de governar dotada de certa racionalidade que se consolidou no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, aquilo que, a meu ver, marca efetivamente a diferença, que marca a singularidade da análise Foucaultiana do neoliberalismo, é justamente a sua ênfase na dimensão ontológica do neoliberalismo. Essa ênfase, ao meu ver, na dimensão ontológica do neoliberalismo que marca, que faz a singularidade da análise Foucaultiana. É curioso como essa análise ela tenha surpreendido, né, parte da intelectualidade francesa e tenha confundido até mesmo alguns comentadores mais fiéis de Foucault. Por exemplo, em 2015, o historiador Marcel Gauchet, ele dizia para o jornal Le Monde que mesmo os discípulos mais zelosos de Foucault tiveram que reconhecer, não sem embaraço, sua afinidade com o torrent neoliberal que estava se produzindo. Agora, 2 anos antes, em 2013, 2 anos antes dessa declaração de Gauchet, né, um grupo formado pelos melhores especialistas em Foucault, entre eles Frédéric Gros, Daniel Lorenzin, Judith Revel, esse grupo assinava a apresentação de um dossiê que tinha acabado de ser publicado, que foi publicado na ocasião nessa prestigiosa revista da Sciences Po, e nessa apresentação esse grupo afirmava existir aí uma oscilação em Foucault frente ao neoliberalismo e uma oscilação que ia do elogio à interrogação. Bom, vejam, a meu ver, o erro desses senhores está em não ter percebido que o tema do neoliberalismo integra, né, o projeto Foucaultiano mais amplo de uma ontologia histórica de nós mesmos, e que consiste em fazer a análise de nós mesmos como sujeitos historicamente determinados. Então, vocês vão me perdoar aí por retomar algumas coisas que são absolutamente conhecidas, mas que vai ser útil aí para o meu argumento. Como se sabe, essa ontologia histórica de nós mesmos é um projeto de estudos que assume uma divisão meramente cronológica, né, mas que, nessa divisão, o próprio Foucault, ele buscou explicar o seu trabalho de conjunto. Então, Foucault ele vai dizer que, na sua trajetória intelectual, essa trajetória ela é constituída por 3 momentos, por 3 eixos, né, dos quais, por meio dos quais, né, Foucault ele estudou, primeiro, as matrizes do conhecimento com seus regimes de verdade. Segundo, né, as normas de comportamento com as suas técnicas de poder. E terceiro, os modos de ser, né, com as suas técnicas de si. Daí a conhecida divisão do trabalho Foucaultiano entre a arqueologia, genealogia e ética. Então, foi assim que Foucault teria investigado, por exemplo, a experiência da loucura, não é isso? Ele buscou descrever as formas do saber médico, do saber psiquiátrico. Depois ele buscou descrever as normas de comportamento e as técnicas de poder sobre o louco. E também ele buscou descrever os modos de ser relacionados à loucura. E o mesmo ele fará para a experiência da criminalidade, né, da sexualidade. E também, e esse é o meu argumento, o mesmo ele procurou fazer para a experiência liberal e neoliberal. Então, quando nós percebemos a análise de Foucault do liberalismo e do neoliberalismo sob esse prisma de uma de uma ontologia histórica, nós vamos ver inicialmente que Foucault ele vai estudar, então, os mecanismos de poder dos dispositivos de segurança, né? Ele vai estudar depois, inclusive, nesse mesmo momento, o desenvolvimento das técnicas do poder pastoral e da razão de Estado, né? No curso de 78, e no ano seguinte, em 79, ele vai se dedicar a estudar os regimes de verdade e os modos de ser, ou seja, as figuras subjetivas do neoliberalismo. Então, existe entre um curso e outro, 78 e 79, né, uma mudança de foco, né, da análise
uma mudança de foco da análise que vai levar a abordagem da realidade técnica do poder para uma abordagem sobre as racionalidades do poder. E o propósito, vejam, desse deslocamento foi, a meu ver, o de perceber o neoliberalismo, ou, desculpe, de perceber no neoliberalismo os tipos de racionalidade governamentais que estavam sendo utilizados para governar os indivíduos, para conduzir a conduta dos indivíduos. Então, vejam, o objetivo era perceber os efeitos do poder neoliberal não sobre as instituições, não sobre o Estado, não sobre a sociedade. Esse foi o propósito, era o propósito de Rosa Valon, tá certo? Mas o objetivo de Foucault é perceber os efeitos do poder neoliberal sobre a própria subjetividade dos indivíduos. Então, vejam, as artes de governar, né, isso, a racionalidade política, aquilo que Foucault chama de instância reflexiva das práticas governamentais, elas permitem, na análise, perceber de que maneira o poder neoliberal ele produz os seus efeitos sobre a subjetividade. Então, quando nós inserimos, né, a análise do neoliberalismo nesse projeto mais amplo de uma ontologia histórica de nós mesmos, o interessante é que fica claro que a tarefa de Foucault era de perceber não a maneira como o poder neoliberal reprime, né, ou diz não. Ao contrário, a tarefa de Foucault era tentar buscar perceber as maneiras pelas quais os indivíduos são conduzidos a dizer sim ao poder. Perceber, né, os modos como os indivíduos aceitam as formas do exercício do poder e fazem de si mesmo o suporte da política neoliberal. É por isso que, em vez de denunciar a dominação política ou denunciar a exploração econômica neoliberal, como era muito costume na época de Foucault, Foucault preferiu, então, analisar a configuração do neoliberalismo em termos de racionalidade, justamente para revelar de que maneira, né, os princípios do neoliberalismo, que sempre são princípios positivos, que sempre são princípios valorativos, procurar revelar de que maneira esses princípios eles organizam a percepção dos sujeitos, eles organizam a visão de mundo dos sujeitos, o modo de ser dos sujeitos no mundo. Tá certo? Então, vejam, o que me parece importante de introduzir aí, a análise do neoliberalismo nesse projeto Foucaultiano de uma ontologia histórica, é que ele nos permite perceber como Foucault utilizou na sua análise, na análise do neoliberalismo, o mesmo tipo de abordagem que ele utilizou ao investigar a sexualidade. Quer dizer, o neoliberalismo ele, foi tratado, assim como Foucault tratou a sexualidade, como um acontecimento discursivo. Ou seja, o neoliberalismo é esse tipo de realidade discursiva que só ganha existência a partir do sujeito das suas práticas. Tá certo? Então, em vez de perceber o neoliberalismo como algo já dado, Foucault percebeu de que maneira essas formações discursivas, né, dos regimes de verdade, eles, assim como essas formações discursivas da sexualidade, enfim, assim, elas são parte indissociáveis daquilo que nós somos, né, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Então, a importância fundamental seria, então, investigar como esses discursos eles determinam a nossa subjetividade. Tá certo? Porque só assim será possível lutar contra esses controles. Então, mais do que denunciar a maldade, né, oculta do neoliberalismo, ou mais do que elogiar a suavidade da política neoliberal, para Foucault seria preciso perceber quais foram as condições de possibilidade que permitiram com que as verdades do neoliberalismo elas exercessem uma força de determinação sobre a subjetividade dos indivíduos. Daí a escolha de Foucault em estudar as formas da racionalidade governamental, porque é só a partir desse estudo da racionalidade governamental do neoliberalismo é que se tornaria possível revelar a dimensão ontológica do poder neoliberal. Então, me parece que foi isso que Foucault buscou fazer. Né? E, como vocês sabem, enfim, um dos grandes momentos dessa abordagem Foucaultiana, diz respeito à análise
da figura subjetiva mais importante do neoliberalismo, que é o chamado Homo economicus. Não é isso? Quer dizer, o Homo economicus ele é um paradigma conceitual da economia. Foi um paradigma conceitual que serviu para representar o indivíduo que realiza unicamente comportamentos econômicos. Ou seja, o Homo economicus é um indivíduo que age, buscando sempre os melhores meios para conseguir as maiores vantagens. Agora, o interessante é o seguinte, para os economistas clássicos, né, e neoclássicos, como Adam Smith, David Hume, Stuart Mill, o Homo economicus ele existia no mesmo espaço, com outras figuras conceituais, tais como o Homo politicus, o Homo juridicus, o Homo penalis. Vilfredo Pareto, um economista a quem se atribui a paternidade, né, do termo, ele dizia o seguinte, né, o mesmo homem do Homo economicus da economia é também o Homo ethicus da moral, o Homo religioso da religião. Ou seja, para Pareto, o homem real compreendia essas diferentes figuras conceituais do Homo economicus, do Homo ethicus, do Homo religioso. Agora vejam, a partir do neoliberalismo, o comportamento do Homo economicus ele vai ser sobreposto a todos esses tipos conceituais. Então, Walter Eucken, que foi um dos pais do ordoliberalismo, ele afirmava que todo indivíduo ele sempre age subjetivamente segundo os princípios da economia. Consequentemente, para Eucken, é o próprio Homo sapiens que age sempre, que age em todo lugar como Homo economicus. Então, para Eucken, existe aí uma constância, né, do comportamento econômico em relação ao comportamento humano em geral. Então, do camponês, da Roma imperial, as tribos da Nova Guiné, todo indivíduo se conforma ao princípio da economia. E Eucken ele vai multiplicar, né, os exemplos, ele vai dizer que o comportamento econômico se estende do santo que vive no deserto e que se alimenta de gafanhoto e mel selvagem até a criança. Ou seja, todos agem conforme o mesmo princípio econômico que, segundo Eucken, é simplesmente uma máxima do comportamento racional geral. E vocês têm, em seguida, von Mises. Von Mises vai bem mais longe. Porque Mises ele vai transformar o Homo economicus em Homo agens, ou seja, o agente humano. Né? Mises ele vai conferir ao comportamento desse agente econômico um nível de generalização ainda maior. Quer dizer, os economistas clássicos, segundo Mises, eles não lidaram com homens reais. Eles lidaram com um tipo ideal, quer dizer, com um ser hipotético, né? E eles não perceberam que o homem real, ele não é apenas motivado pelo lucro, e que existem muitos outros motivos da ação econômica além do lucro. É por isso que, para Mises, essa distinção entre comportamento econômico e não econômico na ação humana é insustentável. Então, em vez de limitar a ação do agente econômico ao Homo economicus da economia clássica, Mises ele inverte o argumento. Ele vai inverter o argumento para afirmar que toda a ação do agente homem, ou seja toda a ação do Homo agens, é uma ação econômica. Então, Mises vai dizer, do conselho de um médico, ao ensinamento de um professor, do recital de um artista aos muitos outros serviços pessoais, tudo isso são ações econômicas. Porque a ação econômica, segundo Mises, é simplesmente a ação que busca diminuir o desconforto humano. Agora vejam, Mises ele faz mais do que aprofundar a generalização do seu contemporâneo Walter Eucken. Ele introduz aí uma inovação importante no argumento. Porque para Mises, toda ação do agente humano é uma ação econômica pelo fato dela ser sempre especulação. Então, Mises ele promove aí a assimilação entre ação e especulação. Então, para Mises, agir é especular, na medida em que todo agente humano se defronta sempre com incertezas sobre as quais ele vai ser levado a ajustar as suas ações.
E é isso que faz do agente humano, que faz desse agente humano um especulador. Então, essa dimensão especuladora de toda a ação humana vai ganhar cada vez mais intensidade, quanto mais ela se aproximar do modelo da empresa. O argumento é mais ou menos o seguinte, quer dizer, se o especulador individual age com o propósito de diminuir ao máximo possível o seu desconforto, logo, numa economia real, todo agente será sempre empresário e especulador. Quer dizer, o empresário, como todo agente homem, é sempre um especulador porque ele lida com situações futuras, com situações incertas. Então, vejam, o importante é perceber aí que para tentar superar esse modelo do homo economicus da economia clássica, vejam, era um modelo já desgastado pela crítica socialista da época. Então, para tentar superar aí esse modelo do homo economicus dessa economia clássica, os neoliberais eles buscaram sobrepor a ele o modelo da empresa capitalista e sobrepor esse modelo da empresa capitalista a toda a sociedade. Porque uma vez que não há comportamento humano que não seja comportamento econômico, e uma vez que todo comportamento econômico é um comportamento de empresário, de especulador, logo toda a sociedade ela vai se assemelhar a uma grande empresa, quer dizer, os indivíduos serão os seus empresários. Consequentemente, o homo economicus do neoliberalismo é o empresário de si mesmo, né? E o modelo da empresa ele passará a ser utilizado para regular todas as relações sociais. Agora, a coisa não para por aí, tá certo? Porque a esse modelo do empresário de si mesmo, né, o neoliberalismo americano ele vai dar um desenvolvimento ainda maior, um desenvolvimento ainda mais importante com a teoria do capital humano. Eu vou dizer de maneira muito resumida, tá certo? Grosso modo é o seguinte, quer dizer, se cada indivíduo é o empresário de si nessa enorme empresa chamada sociedade, então cada um dos seus gestos vai ser visto como investimento em capital. Gary Becker, que foi um dos inventores dessa ideia, né? Gary Becker é um dos autores da Escola de Chicago, ele vai dizer que desde a educação formal, né, passando por um curso de computação, as despesas com cuidados médicos, né, as aulas sobre as virtudes da pontualidade, da honestidade, quer dizer, tudo isso vai se tornar capital, na medida em que melhora a saúde, aumenta os ganhos ou agrega conhecimento, apreciação pessoal. Contudo, diz Becker, esse capital não é físico, não é financeiro, mas é um capital humano porque não é possível separar uma pessoa dos seus conhecimentos, né, das suas habilidades, da sua saúde, né, ou dos seus valores. Bom, essa ideia, né, de um comportamento econômico empresarial generalizado, e também de um incessante investimento de capital sobre si mesmo, que só cessa com a morte, tá certo? Foi a partir dessa ideia que se tornou possível ao neoliberalismo transformar o cálculo econômico numa verdadeira panaceia e fazer desse cálculo econômico a bússola exclusiva de toda ação humana. O neoliberalismo ele promoveu o cálculo econômico a forma de pensar por excelência. Von Mises ele chegou a dizer que a civilização ela é tão inseparável do cálculo econômico que pereceria se tivesse que renunciar a essa preciosa ferramenta intelectual da ação. E Gary Becker ele chegou a propor uma tabela contábil das preferências. Essa tabela contábil ela serviria para estudar o comportamento humano de maneira exata. E o resultado, vejam, é a imagem de uma sociedade sob a forma de uma vasta empresa, onde cada membro é empresário especulador à procura de novos investimentos para aumentar o seu capital humano. Agora, nessa imagem, percebam que o agente humano no neoliberalismo, o seu homo economicus,
ele vai adquirir os contornos da personagem de Kafka. São criaturas que foram arrancadas da existência, de uma existência humana plena, para se tornarem realizações de cálculos econômicos, assim como o porteiro da lei de Kafka. Bom, vejam, esse é, a meu ver, o grande mérito da análise Foucaultiana, dessa análise que foca, né, na dimensão ontológica do neoliberalismo. É uma análise que nos permite mensurar, né, a investida sem precedentes na história do neoliberalismo sobre a subjetividade dos indivíduos. E é uma análise que nos permite perceber também como as consequências dessa investida neoliberal sobre a subjetividade, elas foram e são desastrosas. Porque, vejam, ao reduzir o pensamento, ao reduzir as formas do pensar ao cálculo econômico, o neoliberalismo ele faz a razão assumir um valor meramente operacional. Então, os conceitos, né, que desde os gregos eles foram sempre ferramentas para a criação, os conceitos se tornam, com o neoliberalismo, mecanismos que serão otimizados. Quer dizer, os conceitos eles se tornam engrenagens racionalizadoras do trabalho intelectual. Então, quando o neoliberalismo ele assimila o próprio pensamento, né, aos níveis dos processos da economia de mercado, ele subtrai do pensamento essa sua capacidade de compreensão dos objetivos, né, e torna o pensamento apenas um meio para alcançar objetivos que se tornaram obscuros, né, objetivos que escaparão da compreensão dos sujeitos. Então, quanto mais o pensamento se automatiza, mais ele será esvaziado dos afetos, não é isso? Das emoções, das paixões, né? Que são também formas do saber. Então, vejam, o neoliberalismo ele fez até mesmo a ideia de liberdade assumir a forma do cálculo econômico. Mises ele dizia que se a nossa liberdade ela é devida, né? A nossa liberdade ela é devida não às cartas constitucionais e de direitos, mas a nossa liberdade é devida ao fato de que na economia de mercado tudo que os indivíduos fazem e vierem a fazer será medido de acordo com seus méritos e competências e jamais por considerações pessoais. Então somos livres, segundo Mises, porque, eu vou citar o próprio Mises, na fria racionalidade das relações capitalistas, né, o sistema ele valoriza de maneira automática cada indivíduo conforme os serviços que ele prestar. Então, veja, o neoliberalismo ele faz da economia de mercado um novo locus da liberdade, uma nova matriz, né, a matriz da verdadeira liberdade. E essa ideia, tá certo? Ela provoca a inversão radical de toda a tradição política, e isso desde os gregos. Agora, além disso, é uma inversão que produziu, ao menos, duas consequências importantes. Essa inversão produziu uma consequência que é objetiva, no seguinte sentido, que se a economia de mercado ela é essa nova matriz de liberdade, logo, as tradicionais incompatibilidades políticas, elas perdem sentido. Por exemplo, a tradição política nos ensina, tá certo, a pensar que a liberdade ela é sempre incompatível com a ditadura, não é isso? Porém, para o neoliberalismo é perfeitamente possível haver liberdade econômica sem liberdade política. Ou seja, para o neoliberalismo é possível haver livre mercado num contexto de ditadura política. Hayek, por exemplo, ele afirmava a ideia de que um governo autoritário pode perfeitamente agir com base em princípios liberais. Ele não via nenhuma contradição nisso. Tanto que, vejam, imbuído dessa lógica, no começo dos anos 80, né, quando ele estava passando pelo Chile de Pinochet, para ver de perto aí o seu experimento neoliberal, Hayek ele foi questionado pelo jornal chileno El Mercurio sobre a ditadura. E ele vai responder o seguinte, vou citar as palavras de Hayek.
uma ditadura pode ser um sistema necessário por um período de transição. É possível para um ditador governar em um meio liberal, como também é possível para uma democracia governar na ausência total de liberalismo. Pessoalmente, diz Hayek, eu prefiro um ditador liberal a um governo democrático sem liberalismo. E a minha impressão é que, e isso é válido para toda a América do Sul, a minha impressão é que no Chile, por exemplo, nós estamos testemunhando uma transição de um governo ditatorial para um governo liberal. Mas durante essa transição, pode ser necessário o exercício de certos poderes ditatoriais. Vejam, essa é uma declaração extraordinária. É preferível uma ditadura que respeite o mercado do que uma democracia que interfira na economia. Quer dizer, foi com essa lógica que o neoliberalismo ele uniu o que toda a nossa tradição política ocidental sempre separou, liberdade e ditadura. Quer dizer, o neoliberalismo ele produziu, com essa lógica, uma imagem bizarra, né? Imagem bizarra de um regime híbrido, que é, ao mesmo tempo, ditatorial na política e liberal na economia. Agora, hoje nós poderíamos afirmar que essa declaração de Hayek, ela não teria sido apenas a expressão de uma preferência pessoal. Hoje seria possível, talvez, ver naquela declaração um programa de governo, né, uma racionalidade política que foi colocada em curso, em funcionamento nos últimos 40 anos, e que tem provocado as atuais ondas de desdemocratização pelo mundo. Para basear o que eu estou falando aqui para vocês, poderia ser oportuno conferir o estudo que foi recentemente divulgado, né, no site Democracy Matrix, que é um estudo que aponta, né, a ascensão sem precedentes de regimes híbridos pelo mundo. Ou seja, regimes nos quais o governo do Estado é exercido pela combinação das características da democracia e da ditadura ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é que depois daquelas ondas democráticas, né, que se espalharam por todo o planeta, que foram descritas, né, por Samuel Huntington, um cientista político americano, nos anos 90, hoje nós estamos assistindo um movimento inverso, né, um movimento de refluxo das democracias. E essa ascensão de formas híbridas tem permitido a governos ditatoriais governarem em um contexto de Estado de Direito. E, vejam, essa nossa atual realidade tem materializado a preferência que havia sido declarada há 40 anos atrás por Hayek por ditaduras liberais. Mas essa bizarrice, veja, ela só foi possível graças a essa inversão neoliberal. Essa inversão que faz da economia de mercado o novo locus da liberdade. Ou seja, essa inversão ela vai permitir que os indivíduos tenham liberdade econômica, mesmo em um contexto de ditadura política. Bom, a segunda consequência, ao meu ver, que é provocada aí por essa inversão neoliberal da tradição política, é uma consequência que possui uma dimensão subjetiva. Porque, vejam, se é verdade que a economia de mercado é a nova matriz de liberdade, significa, então, que para exercer a nossa liberdade, para exercer essa liberdade que está sendo produzida pela economia de mercado, bastará um indivíduo, bastará o sujeito se ajustar às realidades do livre mercado. E como é que vai se dar esse ajustamento do sujeito ao mercado? Pela sobreposição do cálculo econômico sobre as emoções e as paixões individuais. Então, o indivíduo ele deve sobrepor as suas paixões e as suas emoções individuais o princípio do cálculo econômico. E quando o indivíduo sobrepõe o cálculo econômico às suas emoções e às suas paixões, ele então vai passar a agir como uma espécie de átomo de racionalidade. Ou seja, ele vai responder automaticamente às leis e às flutuações do mercado. Então, essa sobreposição do cálculo econômico sobre as paixões, sobre as emoções, ela possui impacto sobre a prática da própria liberdade, e o impacto que é desastroso.
Então, vejam, durante toda a história política do Ocidente, a liberdade ela funcionou sempre como uma espécie de horizonte em torno do qual os indivíduos eles travaram lutas terríveis, não é isso? Quer dizer, disputas acirradíssimas. Quer dizer, a liberdade ela produziu na nossa história os engajamentos mais heróicos que se tem notícia. A liberdade ela atiçou os piores e as melhores paixões. A liberdade fez com que povos inteiros se levantassem contra um opressor. Ela produziu tratados, né, que cobririam a face da terra. A liberdade ela estimulou a imaginação, a criação, as artes, a razão, como nenhuma outra coisa no mundo. Além disso, a liberdade, quer dizer, essa palavra, né, para citar o poema de Cecília Meirelles, o belo poema de Cecília Meirelles, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Quer dizer, essa liberdade, ela foi, durante muito tempo, que Hannah Arendt chamou de razão de ser da política. Porém, com o neoliberalismo, a partir, né, do neoliberalismo, a liberdade ela perde toda a sua aspiração política, toda a sua aspiração cultural e também toda a sua aspiração humana. E a liberdade ela vai se tornar uma mera posição de indivíduos concorrendo entre si para melhorarem de vida por meio das operações da economia de mercado. Então, o que nós estamos assistindo hoje, creio eu, é um processo gigantesco e sem precedentes na história de elisão ética, de apagamento ético. Eu ousaria dizer que, até mesmo, vejo, que aquilo que o fascismo tentou, sem sucesso, realizar por meio do terror, o neoliberalismo ele tem conseguido realizar por meio desse assujeitamento dos indivíduos pela verdade sob a forma da subjetividade. Ou seja, por meio da instauração de uma condição de obediência, através das quais os indivíduos obedecem pelas verdades de si mesmos. Então foi diante desse processo espantoso aí de elisão ética, de apagamento da ética, que Foucault definiu, né, o sujeito do neoliberalismo como sendo eminentemente governável. Sim, de fato ele é eminentemente governável porque ele é incapaz de querer, por ser esvaziado de vontade própria. O sujeito do neoliberalismo ele não possui vontade, ele possui apenas interesses. Agora, interesses que operam na ordem da racionalidade do cálculo econômico. Então, as ações desse sujeito não resultam de uma decisão voluntária. As ações desse sujeito vão resultar de cálculos econômicos, né, que serão feitos a partir de uma realidade previamente estruturada, que é o ambiente do mercado. Então, quando esse sujeito ele é confrontado com a realidade, ele aceita, ele se conforma, ele se ajusta. Ser razoável no neoliberalismo é se ajustar à realidade. Então, consequentemente, vejo, incapaz de nada querer fora da realidade do mercado, o sujeito neoliberal ele aceitará tudo, e com isso ele se tornará eminentemente governável. Então, foi esse modo de ser, foi esse tipo de subjetividade, foi esse tipo de sujeito que constituiu a condição ontológica para o estabelecimento do neoliberalismo na nossa sociedade. E contra esse modo de ser, eu penso ser possível contrapor, né, essa atitude que eu mencionei para vocês no início, que é a atitude anarqueológica da não aceitação de todo o poder. Eu creio ser possível, na verdade, eu acredito ser necessário opor a essa racionalidade neoliberal, que faz tudo aceitar, opor a ela uma atitude ética que torna inaceitável todo e qualquer exercício do poder. E a anarqueologia é precisamente esse gesto, né, que vai colocar como ponto de partida a não aceitação do poder. Coloca como ponto de partida a recusa prévia, né, dos fundamentos, das justificativas que sustentam os discursos do poder. Então, a anarqueologia ela é uma atitude de enfrentamento sistemático, né, um enfrentamento que vai ser voluntário, prático e teórico do sujeito contra o poder. Então, para Foucault, sem esse gesto inicial de recusa das verdades do poder,
de recusa dos princípios, dos fundamentos, né, da arqué do poder, não seria possível desvincular o sujeito das objetivações, das representações que o assujeitam ao poder. Então é como se o gesto anarqueológico arrancasse o sujeito, né, do solo teórico, né, dos fundamentos do poder, por meio de um agir resoluto, que por sua vez vai produzir aí uma modificação na sua subjetividade. Né, o Foucault ele analisou esse gesto de maneira obstinada, né? Ele foi obstinado por esses gestos inexplicáveis, que, dizendo não ao poder, arrancaram o sujeito de si mesmo. Então, esse gesto anarquológico, Foucault ele descreveu, por exemplo, penso eu, na vivacidade mortífera da loucura, né, no ilegalismo da plebe sediciosa. Ele viu esse gesto no parricídio de Pierre Rivière, por exemplo, ou no suicídio de Hercule de Barban, né, naquela série quase infinita de anormais que foram escritos sobre o signo do onanismo, né, da histeria, da possessão, da feitiçaria, do monstro moral e do monstro político. Né, ele viu esse gesto nos prisioneiros que foram escrutinados, né, na fé dos ascetas, dos primeiros ascetas cristãos. Ele viu esse gesto nos infames, né, dos arquivos da Bastilha, né, das letras de cachê. E também, mais recentemente, né, no final, ele viu esse gesto na espiritualidade revolucionária. Quer dizer, o Foucault viu nessas figuras seguramente o ponto luminoso do exercício do poder, mas ele encontrou nelas também uma intensidade, né, uma impressão que abalava todas as suas fibras. Ele encontrou nelas um excesso, né, uma obstinação. Por essa razão, Foucault chamou essas figuras de existências relâmpagos, né, de poemas vidas. E ele buscou mostrar que, embora houvesse nessas figuras algo de cinza, de comum, elas também haviam sido atravessadas por um certo ardor, né, animadas por uma certa violência, uma energia, né, um excesso. Quer dizer, do que provém essa energia que arrebata o sujeito da sua posição? Segundo Foucault, do encontro com o poder. Ele vai dizer o seguinte: sem esse choque, essas são as próprias palavras de Foucault, quer dizer, sem esse choque, nenhuma palavra estaria lá para nos lembrar do seu trajeto. O poder que espiava essas vidas, e as perseguiu, e que as marcou com suas garras, foi ele que suscitou essas poucas palavras que nos restaram. Todas essas vidas que estavam destinadas a desaparecer só puderam deixar seus traços no ponto do seu contato com o poder. Então, veja, o dizer não ao poder provoca frequentemente um momento que pode ser visto como um instante mais vívido da existência dos indivíduos. É ali, vai dizer Foucault, que reside o ponto intenso das vidas. É ali que se concentra a energia da vida. Quer dizer, é nesse ponto onde as vidas se chocam contra o poder, se debatem contra o poder, tentam utilizar as forças do poder ou escapar das armadilhas do poder. O Deleuze, que escreveu um belo livro sobre Foucault, né, enfim, ele reconheceu, né, no pensamento de Foucault um certo vitalismo, que faz com que a vida, né, na sua intensidade, na sua energia, no seu vigor, a vida figuraria nessa capacidade de resistir ao poder e de dizer não ao poder. Então, como para Bergson, né, o elan vital de Bergson, ele procede dessa resistência que a vida experimenta contra a matéria. Também para Foucault é na resistência ao poder que se encontra esse pouco de ruído, né, esse pouco de brilho que as vidas mais comuns são ainda capazes de provocar. Então Foucault vai dizer, uma bela frase: Varsóvia terá sempre o seu gueto sublevado e os seus esgotos povoados de insurgentes. Bom, em todo caso, e com isso eu vou finalizar, tá certo? Seria incorreto ver nesse gesto de uma anarqueologia, de um dizer não ao poder, seria incorreto ver nele a solenidade de um grande ato. Pelo contrário, Foucault vai dizer que a luta contra o poder, ela se dá por uma multiplicidade interminável de pontos que são pulverizados, que são móveis, que são transitórios. Quer dizer, a luta contra o poder,
ela não possui um lugar fixo, não é isso? Ela não adquire também a forma da grande recusa, né, ou da ruptura radical. São lutas disseminadas, que se espalham no tempo, que se espalham no espaço. São lutas que provocam levante de grupos ou levante de indivíduos. São lutas que vão inflamar alguns momentos da vida ou vão estimular certos tipos de comportamento. Agora, é um tipo de posicionalidade recíproca e irredutível, tá certo? E o fundamental dessa posicionalidade é que, graças a ela, né, graças a essa posicionalidade entre o sujeito e o poder, é graças a isso que os poderes não são jamais absolutamente absolutos, Foucault vai dizer. Quer dizer, a razão dos poderes não serem jamais absolutos não se deve às virtudes da democracia, também não se deve às maravilhas da economia de mercado. Deve-se a este fato, diz Foucault, ao fato de existir sempre essa possibilidade de um momento em que na vida nada mais se negocia, né? Desse momento em que os poderes nada mais podem, desse momento em que, diante dos patíbulos, né, das metralhadoras, os homens se sublevam, eles decidem não mais obedecer e eles jogam na cara do poder o risco de suas vidas. Tá certo? Então, não existe na arqueologia um ato solene. Agora, existe uma certa dimensão dramatúrgica, né? Aquilo que Foucault chamou de aleturgia, é um outro neologismo de Foucault, enfim. Quer dizer, existe na arqueologia essa dimensão dramatúrgica, existe uma dramaturgia que vai consistir no ato pelo qual o sujeito ele se manifesta. Ou seja, o sujeito ele constitui a si mesmo e é constituído pelos outros como sujeito ético. Então é importante na arqueologia, e aquilo que, a meu ver, torna a arqueologia incompatível e perigosa ao neoliberalismo, é que resulta dela uma potencialização ética do sujeito. Então o fato de dizer não ao poder envolve frequentemente um gesto dramático, que é, por sua vez, também transformador da subjetividade. E é por isso que a atitude anarqueológica ela vai produzir sobre o indivíduo como que uma espécie de efeito de retorno, né, uma intensificação ética do indivíduo. E hoje, enfim, nesses tempos, né, de destruição ética, de apagamento ético, por essas novas formas de fascismo que têm sido estimuladas pelo contexto neoliberal, hoje não pode haver, terminando por uma parafrase a Foucault, tá certo? Hoje não pode haver resistência possível ao poder político fora dessa intensificação ética do sujeito, ou seja, fora disso que Foucault também chamou de relação de si consigo. Bom, muito bem, eu termino por aqui. É o que eu tinha a dizer, mais ou menos, tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu fico à disposição, Silvio. Queria agradecer muitíssimo aqui essa canja providencial do Nildo aqui, com o nosso grupo, né? Sempre, como diz o Tiago, generoso e competente. Isso é o Nildo Avelino. É a generosidade e a competência reunidos de uma maneira muito feliz nessa pessoa muito preciosa, muito querida. Queria agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês, né? Acho que tivemos uma tarde muito produtiva e continuaremos nos empenhando para que todas essas quintas, para que nós possamos trazer pessoas aqui que nos façam pensar, que nos instiguem e que mexam com os nossos preconceitos, que abram os nossos horizontes, tá? Eu acho que foi isso que nós tivemos hoje aqui com o Nildo. Então, Nildo, muito obrigado, até a próxima, tá? Bom, eu que agradeço a todos vocês pela atenção, pela paciência e pelo carinho aí, viu? Espero que a gente possa se rever em breve, em algum momento.